Bom dia a todos. 7 horas do dia 20 de março de 2025, entrada do outono aqui no Hemisfério Sul. Já recebi uma mensagenzinha das nossas amigas de Portugal que estão lá comemorando a entrada da primavera e me mandou uma mensagem, né? Que a primavera, que as flores da primavera iluminem a nossa esperança. E nós aqui que o nosso outono, né, nos falando de ciclos, nos falando que é tempo às vezes de repousar, é tempo de trocar as nossas folhagens, nos dando as boas-vindas para o outono. Hoje nós vamos receber o seu Eroni Sérgio com todo o carinho, nosso participante que está todos os dias aqui conosco. Já vamos envolvê-lo na prece da manhã, dando as boas-vindas aos nossos 90 dias de esperança. Então, que Jesus nos envolva em esperança, em paz, em harmonia, em tranquilidade, na certeza das bem-aventuranças, da alegria que conquistamos a cada dia, como quando passamos e ultrapassamos as nossas tribulações, nos engrandecemos e nos fortalecemos espiritualmente em busca da perfeição, em busca da nossa melhor versão, como espírito crístico, que também somos destinados a ser um dia. E nessa certeza, envolvemos os nossos lares, envolvemos as nossas cidades, e envolvemos os nossos planetas na luz de Jesus, que nos aquece, que nos consola e nos lembra diariamente do amor de Deus por cada um de nós. Que assim seja. Seu Eroni, que está todos os dias conosco, seja muito bem-vindo. Nos conte de onde o senhor fala, como que chegou até o nosso estudo, como que conheceu o ser e principalmente como foi a preparação. Seu Eroni vem bem preparado, né, para nos falar do capítulo 55, Na Forja da Vida. Seja bem-vindo e abraçado por todos nós. Muito obrigado, um bom dia a todos. Deixa eu colocar o conteúdo aqui. Assim, se tá bom? Tá aparecendo. Eu agradeço muito o carinho que sempre recebo de vocês. É maravilhoso, né? É muito cativante mesmo, é incentivador para mim, está sendo, é uma grande oportunidade. Eu recebi mensagens, eu adentrei no YouTube, lá pesquisando sobre a doutrina espírita. Eu encontrei o Instituto Ser em 2011, já eu entrei lá como seguidor ali, né, para fazer pesquisas sobre conteúdos. Acho várias palestras. Aqui com vocês, eu recebi essa mensagem para participar desse grupo, foi lá no grupo do Advento, e eu também participo há bastante tempo, desde o início, quando vocês começaram a fazer o advento, eu fui participando, adentrei, fui permitido a minha entrada. Agradeço bastante a Eleonora e o Júlio Corrado, que sempre me incentivaram também a estar aí, que a gente conversa. Então, é uma grande oportunidade para mim. É a primeira vez, sou estreante realmente em estar colocando um texto, um conteúdo na internet. É um desafio para mim, vai ser este momento. E hoje
voluntário a pedido da Eleonora para apresentar os conteúdos da esperança, nesse livro da Esperança, o capítulo 55, A Forja da Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel apresenta muitas reflexões, inúmeros esclarecimentos em torno do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Nós vamos verificando que o olhar de Emmanuel, ele nos traz em determinados conteúdos, são riquíssimos, né? Principalmente neste livro, para nós é grandioso. Cada dia uma reflexão foi bastante importante esses dias que nós estamos aqui, 56 dias, né, que já estamos em live. E ele relaciona todos os conteúdos dos evangelhos descritos pelos apóstolos de Jesus, fazendo a ligação com o evangelho segundo o Espiritismo, na base, que é a base primordial da moral de Jesus, que Allan Kardec organizou sabiamente ali para nós, com toda essa doutrina junto com os espíritos superiores. E nós temos aqui uma grande oportunidade para nós utilizarmos esse olhar no sentido de construir o nosso entendimento, transformando a nossa conduta, o nosso relacionamento com o próximo, que é onde nós estamos ainda, né? Relacionamento com o nosso próximo. E vamos, então, ter esse olhar com o capítulo 55, intitulado Na Forja da Vida, como um grande auxílio para nós, nessa nossa mudança, na nossa preparação que precisamos estar nesta vida aqui, nessa existência. E ele faz a citação que ele utiliza neste livro, nesse capítulo, é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, e que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Jesus. Ele vai relacionar com o item 5 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos, que diz: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho mau. Discorre Emmanuel, o texto: trazes contigo a flama do ideal superior, e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres. Mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haveres encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores, por toda parte. No entanto, o pão que consumes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no culto do solo, no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do solo. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram a levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhas lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho, e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispõe a comungar-lhe o fulgor solar da beleza do cimo,
será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés que te sustens, a agir com as próprias mãos. E analisando no título a mensagem, a palavra forja, forja é oficina onde o ferreiro prepara utensílios, né, dando um acabamento bem mais perfeito, mais desejável à peça que ele vai trabalhar. Portanto, na forja onde se moldam os metais brutos, num ambiente de calor, de fogo intenso, que é necessário para a transformação desses metais. E, deste ponto de vista, nós podemos utilizar a forja em si como um processo de transformação, de modelagem, um burilamento, aonde eu pego essa matéria-prima, ainda bruta, para lapidar, vou burilar ela, passo a passo, passo por esse processo de mudança e transformo essa matéria em algo acabado, polido, diferenciado, para ser utilizado, para ser apresentado. E os espíritos também nos lembram que a vida é essa verdadeira oficina de aprendizado, de escola, de burilamento, né? De transformação. É igual ao metal, fica mais resistente após ser talhado no fogo. E o espírito se torna mais forte e evoluído ao superar as suas provas e expiações nas nossas diversas reencarnações. A cada vida, cada existência, nós vamos burilando, né, as nossas asperezas. E a Lírio de Siqueira Filho, no livro Parábolas Terapeuta, volume 1, explica que expiação, como nós precisamos passar aqui, significa a ação para extrair a pureza. Então, vê que nós temos algo bom dentro de nós, então, nós vamos extrair essa pureza. E ele explica assim, então, ex é extrair e pia é a pureza. Então, expiar é extrair a pureza. E a prova é experimentar, pôr seu sentimento à prova. É o teste de resistência, né? É a nossa resiliência nas vicissitudes do nosso dia a dia. Nesta matéria, na forja da vida, desse texto, ele representa essa metáfora, desculpa aí, essa metáfora representa os desafios e os processos pelos quais o espírito passa ao longo dessas nossas encarnações, reencarnações. A situação em que o espírito volta para a carne, né, a reencarnação, para então forjar, para depurar, para moldar, para transformar aos poucos, por meio das novas experiências e escolhas. Isso é que ele virá a viver nesse corpo físico, para forjar essa rudez dele, ou seja, a falta de humanidade que nós temos ainda, o excesso de crueldade que ainda ocorre no nosso planeta, nós temos que forjar isso ainda, né? A desumanidade é muito grande, e para sermos bem diretos, na verdade, é para eliminar o nosso orgulho e nosso egoísmo, que é um instinto ainda bem rudimentar no nosso ser. Está lá na questão 75 do Livro dos Espíritos. Esses nossos vícios, né, bem fortes, ainda que nós precisamos eliminá-los, forjá-los. E na oficina da vida é que vai transformar esse nosso espírito num ser melhor. Na existência terrena é que o homem se aprimora. O único jeito é encarnando para se aprimorar, que vai alinhar os seus passos aos desígnios divinos, transformando sempre nesse homem de bem. Sendo através da encarnação, que é esse processo de ida e de vindas, que vai funcionar como uma espécie de forja, onde o espírito é forjado, transformado, né, com as experiências que visam o seu crescimento. Na Revista Espírita de fevereiro de 1864, Kardec trouxe lá que a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas a partir do momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria, e anular os efeitos dessa reação sobre o mal dele, ele vai melhorando a moral, não tem mais necessidade de reencarnar. Então, nós precisamos, como diz, reencarnar, estar aqui na Terra justamente para isso,
para se moldar, para fazer essa forja, aqui, como colocou a expressão Emmanuel. E Emmanuel também traz um conteúdo aqui falando sobre a forja da vida na porta estreita, remetendo ao caminho que não é fácil, né? Onde eu não posso levar nada aqui terreno. Nessa porta estreita, ela dá esse... Nós vamos transpor o outro lado com poucas coisas, a não ser as da consciência, né? Da moralidade nossa. E a porta estreita, ela nos convida a adentrar num território que nos trará benefícios, desafios. Nós precisamos ser forjados bastante, né? Na bigorna do ferreiro. Nós temos que passar por ela, nós temos que ser forjados aí, nessa oficina da vida. Ele inicia dizendo que nós temos ideais, temos sonhos, porque trazemos isso conosco. Trazemos essa flama interna a nós, né? Esse fogo, essa faísca, desse ideal superior que nós aspiramos a alcançar, que sonhamos concretizar na nossa existência. Mas quando nós estamos diante da vida, na realidade da vida, dizemos que essas dificuldades são invencíveis. Daí nós fraquejamos, nos entregamos, somos tomados pelo desânimo. Nesse momento, a gente envereda pela porta larga, onde não há dificuldades aparentes, né? Não somos cobrados, onde tem muitas facilidades, onde tem as tentações. Nós nos deixamos levar. Mas nós sabemos que nada é invencível, tudo é possível de ser superado. A questão é que para a gente supere, o que é preciso sempre passar pela essa forja. É preciso trabalho, é preciso a dedicação, precisa muita renúncia, é preciso um esforço da nossa parte. Só assim nós vamos transpor a porta estreita. E ontem mesmo, eu lendo o Livro dos Espíritos, que eu considero uma pérola bem grande lá, que consta lá nas leis morais, a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. Então, aqui eles dizem que nós não mudamos porque nós não queremos, nós não fizemos esforços. Então, o pouco que nós fizemos, ele é muito pequeno. Nós ainda temos muito a aprender, a trabalhar, porque nós ainda somos espíritos muito devagar, né? Espíritos que não têm muito esforço, muita atividade. Na sequência, quando Emmanuel coloca no texto que nós declaramos que há uma dificuldade invencível, né, quando ocorre aquela lamentação, primeiro tropeço, a gente já está reclamando bastante, ele vai dando exemplo para nós, falando da nossa vida do cotidiano. Ele fala sobre o pão, para que ele chegue à nossa mesa, passa por vários processos, precisou do trabalho de muitas pessoas para que chegasse ao ponto de se tornar o alimento, da roupa, a vestimenta que nós vestimos, que nós utilizamos como agasalho. Ele fala do livro que nós lemos para nos instruir, do nosso lar, né, nossa casa, né, que nos acolhe, nos abriga, da escola, que nos revelou em segunda ordem o conhecimento, do remédio, que nos alivia as dores, e tudo isso demandou de muito trabalho daqueles que disponibilizaram a prepará-los para o nosso uso. Então, para que tudo isso fosse construído e ser utilizado por nós, para que fosse útil a nós, né, foi forjado no trabalho de muitas mãos, de muitos esforços, de muitas pessoas, né, de um grupo enorme, para deixar isso preparado. E muitas vezes nós deixamos de valorizar esses pontos, mas para que todos esses recursos estivessem disponíveis para nós, houve um grande trabalho, uma grande equipe por trás para preparar isso para nós. Ele continua no parágrafo 5º do texto. Diante dos fatos que aspiramos, né, já que nós queremos tudo pronto, daqueles
do que dos fatos, das necessidades do nosso objetivo, né? Para nós alcançarmos, almejamos aí, que nós ambicionamos, como ele diz, para alcançar isso, esse grande destino, nós temos a obrigação de seguir o caminho do aperfeiçoamento, com muito sacrifício. Um sempre vão mais rápido, o outro mais lento. Mas se nós queremos alcançar esses méritos, né, esse objetivo, alcançar o mérito de um Cristo, alcançar o mérito de um Allan Kardec, né, os méritos de Madre Teresa, nós alcançarmos os méritos do Francisco Cândido Xavier, que são grandes espíritos, grandes exemplos para nós, nós não vamos ser espíritos puros de hoje para amanhã, mas o trabalho, essa forja da vida vem com o tempo, né? E ele nos alerta, Emmanuel, no texto, que nós não podemos desprezar a luta, esse trabalho que nós fizemos anteriormente, ou que os demais fizeram, para a gente ter isso pronto, já preparado, organizado, compilado para nosso conhecimento e exemplo para a nossa caminhada. Porque o trabalho fará, nós temos que ter muito trabalho e ele fará uso, né? É necessário para nós. Quando nós compreendermos que nós precisamos galgar a nossa estrada evolutiva sozinhos, trabalhando o nosso mundo íntimo, melhorando nossos sentimentos, transformando esse nosso caráter, realizando a reforma íntima no todo, forjando esse nosso ser por completo, nós vamos alcançar o nosso objetivo desejado e chegar à linha final, né, que é a perfeição. Iremos entender também que precisamos passar pela forja da vida, dessa oficina da vida, porque será diante da vida encarnada da existência, diante das dificuldades que iremos enfrentar, essas vicissitudes de cada existência. Com toda certeza, seremos sempre desafiados a colocar em prática o Evangelho de Jesus. Nós teremos a oportunidade de lapidar o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir na pobreza, na riqueza, na alegria, no ódio, na inveja e tantos outros vícios que nós temos aí que nós vamos ser deparados, né? Vamos ser colocados à prova que estarão à nossa frente. E Emmanuel diz no parágrafo 6º deste texto: na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. Um grande esforço que nós temos que exercer. Emmanuel vai concluindo o texto, esclarecendo. Se nós queremos somente elogiar e observar o topo do monte, tudo bem, ficaremos no sopé contemplando-o. Mas se nós queremos alcançar o patamar mais elevado desse monte, se queremos comungar, a expressão que ele usa, para contemplar o esplendor das alturas do cume, nós precisamos subir. Essa subida vai simbolizar o esforço, o trabalho individual que precisamos fazer para nos tornarmos seres humanos melhores e alinhados com aquilo que Jesus nos ofereceu e exemplificou: amor ao próximo, compaixão, benevolência, buscando a justiça através do comportamento ético e moral. Veremos que cada aprovação nesse caminho cristão é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. E eu finalizo dizendo que possamos guardar dessa mensagem na forja da vida seria observar a nossa vida presente e perceber se nós estamos resistentes às dificuldades que a vida nos impõe, se estamos percebendo a necessidade da ação disciplinadora, da mudança do nosso comportamento com um modo positivo. Se entendermos que as dificuldades, os desafios sempre virão, porque eles existem para forjar o nosso ser imperfeitos que somos ainda na vida que temos. Cada desafio, cada sofrimento, cada conquista moral é parte do processo de refinamento do espírito, pois este é o modo de forjar o espírito e se tornar melhor, mais justo, mais perfeito, esperançoso ao futuro melhor.
O sentido, portanto, da vida é para desenvolver nossas virtudes, porque somos, em maior ou menor grau, espíritos equivocados do passado. Logo, temos o dever de reparar todos os equívocos praticados, forjado no ser por completo. E assim eu encerro aqui a minha apresentação com esse conteúdo que eu preparei com muito carinho e dedicação para trazer aos irmãos. Que Jesus abençoe a todos. Deixa eu minimizar aqui. Paz, amor e luz. Se quiser parar de compartilhar, seu Euroni, a sua tela, muito obrigado. Realmente foram momentos, né, de muita inspiração, de muita luz. Vou fechar aqui. Fechou? Isso, fechou. Fechou? E aproveitamos para solicitar que o senhor faça então a prece de encerramento e agradecemos já imensamente a apresentação dessa forja, né, que nos proporciona essa construção e sermos cada vez melhores. Muito obrigada pela lição da manhã e seguimos as reflexões no nosso grupo de WhatsApp. Obrigado. Um bom dia. Elevando, então, nossos pensamentos a Ti, Pai, em agradecimento, solicitando aos seres iluminados que nos acompanham com as boas intuições nesta existência, que possamos ouvi-las e aplicá-las em nosso dia a dia, que possamos ter forças para encarar as vicissitudes que nos visitam como mais um ensinamento, que a paciência seja nossa companheira constante, nos alertando dos males necessários, pois eles não ocorrem sem nenhuma causa, que possamos aproveitar cada momento que nos concedeste, Senhor, nesta existência, praticando com sabedoria a solidariedade fraterna a todos os nossos irmãos. Amigo e mestre Jesus, derrame sobre todos nós, sobre todo o planeta, a paz, a harmonia e a esperança. Assim seja. Graças vos dou. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia, dia, obrigada. Bom dia, Obrigada, Veroni. obrigada. Obrigada, Parabéns, seu Eroni. Bom Para dia, todos. gratidão, Doni, um bom dia. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Bom dia. Gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos essa apresentação de amor. Muito obrigada, senhor Uni. Vou copiar o senhor nos slides, hein? Deu uma ótima ideia.